Nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre o comportamento de criança autista ou com TDAH. Às vezes, esses comportamentos não são só comportamentos, vem acompanhado, eles chamam de comorbidades, né? Que é fobia social, que é medo de tudo, porque essas crianças têm muita dificuldade para se comunicar, principalmente os autistas, de interação social, e nós temos que ter essa compreensão, né? Porque a criança vai crescendo, nós temos que pensar nisso. Essa criança vai crescer, ela fica adolescente, ela fica adulta, ela envelhece. E se ela não for bem conduzida desde a infância, vai ficando cada vez mais difícil lidar com esses comportamentos. Eu, às vezes, recebo algumas pessoas aqui, e outro dia eu recebi um chefe de um supermercado que veio aqui, e ele trabalha na panificadora, ele é padeiro. E ele estava me contando que tem 2 autistas trabalhando com ele. E então ali tem 2 tipos de farinha de trigo. Um tipo que trabalha com gelo, a farinha, e o outro que não. E ele instruiu esses autistas para que cada farinha, cada saco tinha um tipo de farinha. Então, um ia gelo, o outro não. E o que aconteceu? Eles fizeram o pão, naquele que precisava do gelo, eles não puseram. Perderam toda a fornada de pão. Uma coisa bem simples bastava ter feito ali. Pôr uma etiqueta vermelha no que estava falando que precisava pôr gelo na massa e o outro a etiqueta verde. Pronto, estaria resolvido. Mas o superior, ele não permitia fazer isso, né? Aí às vezes tem uma máquina quebrada ali, um forno quebrado, e eles mandam esse autista trabalhar. E às vezes o autista ele não tem sensibilidades, né? Falta sensibilidade na ponta dos dedos, né? Ele não sabe o que ele está pegando. E um deles colocou a mão lá dentro de uma máquina e cortou os dedos. É bem grave a situação do autista que trabalha. Está melhorando, porque as pessoas acham que aquilo que fala sobre autismo é uma invenção, para receber benefícios, né? E não é. O autista, ele tem dificuldade de interpretar os gestos que nós fazemos, né? E isso dificulta a compreensão. O mesmo vale para os TDAH. Tem que fazer o checklist, né? Tal hora isso, tal hora aquilo, tem que pôr um cartaz na cozinha, outro lá no toalete, né? Do que ele tem que fazer, porque senão ele não lembra. Outra coisa, quando vai mexer no quarto dessas crianças ou adultos, não pode tirar nada do lugar, porque eles não vão saber encontrar o que eles estavam acostumados a pegar, a procurar. E vai dar grandes crises, grandes dificuldades. E tem mais uma coisinha aí, tá? Com relação a isso tudo. Por exemplo, quando nós vamos mudar a cor da sala, nós temos que preparar esses autistas, o autista, né? Porque ele não vai entender essa mudança de cor e aí vai dar crise e a gente não sabe por quê, né? Você continua pintando, mas o que eu fiz de errado?
está pintando, mudando a cor da sala. Aí ele não reconhece o espaço onde ele está. Então, eles têm muita questão do reconhecimento de espaço, né? Muitos autistas, outros não. Como já foi dito aqui, cada um tem um tipo de autismo, mas algumas coisas são características de todos, né? E tem que ter esse cuidado dentro da família, porque às vezes a gente chega e vai pintando tudo, vai mudando toda a distribuição ali dos móveis do quarto, porque aqui eu mando em minha casa. Não, isso precisa ser respeitado. Se ele senta no lugar da mesa, ele vai sentar sempre naquele lugar, mas não pode, porque chegou uma visita, pega o lugar dele. Ele não vai entender essa parte. E aí ele vai lá para o seu quarto porque fica impossível de viver no ambiente. Isso vale para a escola, para o trabalho, dentro da família. Também tem que promover a paz dentro da família. Sempre fazer boas leituras, falar de coisas boas, né? Porque se nós começamos a falar muitas bobagens, muitos xingamentos, isso faz mal para eles, né? Eles vão se sentir mal, eles vão ficar nervosos, vão ficar perturbados, vão ficar irritados, vão ter crise. Então, é bastante importante esse tipo de respeito com a criança que tem autismo. Muito obrigada.